Eu sou o todos nessa noite com a paz do Senhor e hoje vamos dar seguimento ao trabalho que nós estávamos fazendo na sexta-feira, né? Falando sobre sofrimento, que muitos de nós estamos na igreja, mas não somos mais orientados com relação a isso. Nós começamos a leitura paramos em 1 Pedro 4 e versículo 1 e parei bem aí, porque é bastante extenso, né? O entendimento do que é servir a Deus. Servir a Deus não é só flor, não, gente. Não é só mamãozinho com açúcar, não. Não é isso. Servir a Deus é você desistir de você mesmo e entender que agora você vive pelo vitupério de Cristo Jesus. E viver pelo vitupério tem que haver muitas mudanças na nossa vida. Principalmente na nossa maneira de agir, falar, ouvir até também. Nem tudo você pode ouvir, né? Tudo você tem que se limitar. Tem coisas que você... Opa, pera aí, irmãozinho, quero ouvir isso não, tá? O senhor não me leva a mal não, mas isso não vai me trazer nenhum benefício. Você tem que analisar primeiro se uma conversa em si está te trazendo algum benefício. Porque se não está trazendo, é a vida do outro, larga para lá, afasta, porque você não sabe como que é a vida do outro. Tem gente que anda quilômetro atrás de uma fofoquinha para ouvir, né? Eu não falo, mas gosta de ouvir, né? Gosta de saber. Isso também uma hora vai chegar a conta para quem ouve, tá? Então servir a Deus é a gente se autoeducar. Todos os dias pedir a Deus a misericórdia dele para que ele nos ajude, nos educando, reformulando algumas coisas na vida nossa. E não é de um dia para o outro que isso acontece. Isso acontece no decorrer da minha, da sua vida, acontece com as manifestações que o Senhor nos impõe, do tudo que é novo, que você passa a conhecer. Então não é de um dia para o outro, né? Mas sistematicamente a pessoa vai mudando. Mas tem pessoas que não mudam, não. Não muda nem... Não tem jeito, não. Tá na igreja, mas continua do mesmo modelo. Tá na igreja, mas não desiste do velho eu. Tá na igreja, mas está atrás de benefício. E a igreja não é bem isso. O benefício da igreja para o homem e a mulher de Deus, ele praticamente não está aqui. Está lá em cima com o Senhor. Então é isso que nós temos que prestar atenção para que não venhamos estar lendo a Bíblia erroneamente, né? Aí diz, olha, aqui é só... Não, não é só alegria. E nós temos convicção disso, nós que conhecemos a vontade de Deus na vida nossa. Nós sabemos que não é bem desse modelo, tá? Então, a gente parou em 1 Pedro e eu vou continuar esse ensino hoje, por aqui. Nós paramos em 1 Pedro 4, que diz assim, ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Quer dizer, há duas versões, há duas maneiras de ver isso. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Tanto faz para nós, que quando nós padecemos, por amor a Cristo, o pecado não faz mais parte da vida nossa. O outro entendimento que dá é que aquele que habitou entre nós em carne já não existe nem possibilidade, porque ele é Deus, ele é Jesus. Ele habitou entre nós e, segundo a Bíblia, ele esteve aqui em corpo e nunca pecou. Então, quem tem Cristo na vida, que se sujeita a passar por todos os sofrimentos, ou parte desse sofrimento que Jesus passou, as humilhações, coisas que Jesus passou aqui que todos nós sabemos, né? Não precisamos aqui estar descrevendo tudo. Então nós temos que entender, ora pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento.
Nós temos que amar com o mesmo pensamento, com a mesma direção a qual o Senhor vem nos orientando nessa palavra. Esforça-se. Você chega lá, é fácil de chegar. Falando assim é fácil, né? Não é muito fácil. Mas na realidade, a parte dura de todo esse processo, que se você encontrou essa parte dura, tem um que amolece ela. É a sua aproximação cada vez mais com Deus. E você vai entendendo que esse sofrimento, ou muitas vezes essas provas, você passa elas sorrindo, porque você sabe que tem um grande ajudador contigo. Lute até o final, acreditando sempre na possibilidade de que você não pode, o Senhor pode por você. É simples, é fácil de compreender. 1 Pedro 2:21 vai estar escrito assim: porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Irmãos, vocês notam aí que esse versículo começa nos alertando, abrindo o entendimento de cada um de nós. Ele começa assim: porque para isto sois chamado, né? Pois também Cristo padeceu por nós. Você entende aí agora que o padecer existe? Pois também Cristo padeceu. Ele está dizendo, o Senhor Jesus passou por onde você está passando. É fácil de nós compreendermos isso. Só que tem muita gente na igreja que está descolocando. Eu vou para a igreja que é para mim ser feliz. Eu vou para a igreja porque eu vou ficar rico. Eu vou para a igreja porque o pastor disse que se eu dar 10 eu vou ganhar 1000. Tem gente confundindo tudo. O seu verdadeiro tesouro, tua verdadeira riqueza, para que nós venhamos a entender nesta noite, não está vinculado aqui com a terra. Se Deus quiser te abençoar aqui, é uma coisa. Mas, se Ele não quiser, você vai continuar nessa mesma vida, até que na vida futura, você receba toda a riqueza, que é a maior riqueza implantada em nós, prometida por Deus, é a riqueza da vida eterna. É essa a certeza. Você tem que se abastecer de certeza de que todo o teu sofrimento aqui um dia vai ser recompensado pelo Senhor. Caso contrário, se você não está convencido disso, é melhor você se retratar com Deus e ver o que está acontecendo. E para mim está saindo som aqui. Nós temos que nos retratar, pedir a Deus para que Deus repare o nosso altar todo santo dia, para que aquilo que nós estamos fazendo, que não está de acordo com o que Deus quer que venhamos a fazer, a gente possa se ajustar segundo a vontade e o querer do nosso Deus. Não é difícil você se aproximar de Deus. O difícil é você se manter na presença de Deus, ainda com alguma casca lá de trás. Ainda vivendo momentos, ainda vivendo o velho eu de antigamente. Isso não vai te trazer nenhum tipo de resultado. Mas a partir do momento em que você depositar toda a tua confiança em Deus, automaticamente Deus começa a se revelar-se para cada um de nós, né? Então por isso que ele diz, porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então se nós seguirmos as pisadas de Cristo, automaticamente é certeza que nós iremos passar por algumas tribulações. Mas tem muitos de nós, como eu sempre falo aqui, que tem a igreja, ou serve a Deus, com um propósito totalmente distorcido. Ainda não conhece essa parte, porque alguns pastores estão se negando
a exercer esse papel na vida de quem está servindo a Deus na igreja dele. Ele só diz coisa boa. Diz, olha, servir a Deus é uma maravilha, servir a Deus é isso, servir a Deus é alegria, servir a Deus. Eles nunca nos alertam com relação às mudanças que o Senhor nos cobra. Eles nunca nos preparam para os dias difíceis. Porque a gente vai na igreja, aquele pastor está sempre animado, só falando que a glória da segunda casa vai ser maior que da primeira. Bote 1000 aqui que você vai ganhar 10.000. Mas eles nunca dizem, o caminho é estreito, é difícil. Mas Jesus passou, não, Jesus fez ele estreitinho para você passar. Algumas dificuldades no longo da tua vida cristã, você vai passar, mas em todas, fique calmo, que o Senhor em todas vai prevalecer pela minha e pela sua vida. Servir a Deus não é assim do jeito que muita gente fala, não. Servir a Deus tem prova, servir a Deus muitas vezes a gente vai se sentir só, mas nunca você está sozinho. É só Deus para explicar o que Ele realmente quer de nós. E Ele nos explica, Ele nos mostra dentro da preciosa palavra dEle. Por isso que ele diz em 1 Tiago 2:21, isso aqui é uma sequência do outro estudo de sexta-feira, pode olhar aí no Face, que eu parei e estou dando sequência hoje, que o estudo é cumprido, né? Porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu. Presta bem atenção, que padecer faz parte da nossa vida. Porque para isto sois chamado, pois também, olha só, eles colocando Cristo também na linha de sofrimento. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Seguir os passos de Cristo é um caminho estreito, é um caminho difícil, é um caminho que muitas vezes a gente se pergunta o que eu estou fazendo aqui. Quem nunca se perguntou o que eu estou fazendo, crente? Principalmente nos dias atuais, onde nós estamos vendo muita coisa que negativa, aleluia, todo esse respeito que a gente tem pela igreja. Através de alguns homens que são obsoletos, que um dia está de um jeito, outro dia já mudou. Através de alguns homens que têm envergonhado não só o povo de Deus, mas envergonhado todo o núcleo. Todo. Ele envergonha o povo de Deus, ele coloca Deus, né, numa situação difícil. Tem pessoas hoje, por questão de escândalo, principalmente de pastores, que já não estão mais nem aí. Você não consegue mais trazer essas pessoas, só Deus para fazer o milagre na vida dessas pessoas. Mas pastor, por que eles saíram? Porque alguns de nós achou de dar esse exemplo para ele. Principalmente o novo convertido, ele deposita toda a confiança em quem está liderando ele. De repente esse líder cai, né? E quando esse líder cai, você pode ter certeza de uma coisa: ele não vai cair sozinho. Ele vai levar pessoas que, através da vida dele, a vida dele foi inspiração para essas pessoas. E essas pessoas às vezes estão engatinhando ainda não tem uma raiz, não é enraizado ainda não tem aquele negócio que eu tenho que pegar a minha cruz, e não importa se o outro jogou a cruz fora, eu devo continuar a minha caminhada. Glória a Deus. Essas pessoas estão sendo ensinadas. Então, por causa disso, o evangelho do Senhor Jesus na face da terra está caindo num grande descaso, se nós, como homens e mulheres que servimos a Deus, não nos posicionarmos e levantar essa bandeira. Não vai demorar muito para que milhares de nós venhamos a nos esfriar e automaticamente sairmos da presença de Deus.
Quem está enraizado profundamente não sai, porque ele sabe que isso é lícito. Ele sabe que está escrito que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Uns esfriam por questão até mesmo de perseguição. Outros esfriam porque talvez deram poder demais na hora errada. Eu estou vendo aí muitas crianças sendo chamadas de pastor. Eu fico olhando, esses meninos não sabem nem o que é isso. Eu estou vendo aí uma liderança muito jovem que vem defasando ou envergonhando o Evangelho de Cristo na face da terra. E as pessoas aplaudem porque ele tem um bom argumento, mas não tem exemplo para trás, não tem experiência nenhuma. E começa agora a inventar moda, a inventar coisas que vêm desfazendo toda uma construção que Cristo deixou aqui na face da terra. Servir a Deus pode servir de qualquer jeito, não é por aí, irmãos. Servir a Deus, eu posso andar com a camisa no ombro aí, tá tudo certo. Servir a Deus, eu posso cair em adultério. Hoje em dia nem tem culto mais de membro. Muitas são as igrejas que acabou com isso. As igrejas também estão acabando com o circo de oração. Repara que não tem mais. As igrejas estão acabando com os hinos de harpa. Repara que tem algumas igrejas que já não tem mais. Pastor, mas o que você tem contra isso? Eu não tenho nada, só que essa base, literalmente, é uma base deixada pelo Senhor. Louvores sacros, a gente não ouve mais. A gente não faz nem ideia quem foi que gravou, aonde foi que foi. Às vezes a pessoa nem crente grava um CD que fala gospel, é gospel mesmo, entende? Então, nós temos que tomar cuidado, porque o Senhor é sensível, as coisas do Senhor é muito sensível, para que a gente possa banalizar a casa do Pai. Já não tem mais, algumas igrejas não tem culto de criança, não tem culto de jovem, é tudo um jeito só. É só um cara ali na frente, ensinando talvez o que ele nem sabe ou nem conhece. Essa é uma grande realidade que eu estou falando aqui hoje. Então padecer é isso, nós vamos começar a padecer cada dia mais. As pessoas que têm mais a aproximação com Deus vai passar a padecer, porque isto é bíblico. Você vai sofrer por ver as causas do Senhor aqui na terra sendo banalizadas. Nós já sofremos de ver isso, de ver pessoas totalmente descompromissadas com as coisas de Deus, pessoas que não estão nem aí. Mas eu e você precisamos seguir adiante, sem desistir do real propósito, que é um dia chegar no ponto final, aonde Cristo tem nos auxiliado e nos dado força para chegar. Não chegar do nosso jeito, porque pelo nosso jeito nós já tínhamos largado essa cruz pelo meio do caminho, já fazia hora. Mas não, persistimos, porque nós cremos e o Senhor nos dá sinais todos os dias com relação a isso. Sofrer pelas causas de Cristo. Nós estamos falando aqui de sofrimento. Tem muita gente que está na igreja, mas não sabe que existe isso. Porque nós, pastores, estamos querendo juntar multidões. E ao contrário, tu não precisa juntar multidões. Junte 10, mas que esses 10 sejam, aleluia, conhecedor da verdadeira vontade do Pai. Para que você não para que você não monte uma igreja de pessoas desatinadas que não conhecem realmente qual o propósito de Deus real na nossa vida. E Deus está requerendo de cada um de nós, por isso que ele diz, porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, em 1 Pedro 2:21. Ivonete Sutil, a paz do Senhor, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Vamos para a segunda leitura de hoje, que eu não quero tomar muito tempo de ninguém hoje, tá? Nós estamos falando sobre sofrimento. O crente
sofre, o crente padece? Sim ou não? Padece. E isso é bíblico. Mas em todo o teu sofrimento, um dia você vai receber o seu e o meu galardão. Deus já tem depositado nas alturas, lá à direita do Pai. Fique despreocupado. Se aqui na terra a vida não foi muito fácil, mas do céu a Bíblia diz que será gozo e gozo para a vida eterna. Não é fácil, mas você vai vencer em nome de Jesus. 1 Pedro 5:10 diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, presta bem atenção que padecer faz parte. Não é erguei a mão e sai do mesmo, não é assim não. Servir a Deus não é festa não. Servir a Deus é desistência, é desmamamento. Servir a Deus é sacrifício. Servir a Deus é deixar que o ser celestial, a trindade, controle, te oriente. Servir a Deus é você deixar o eu para trás e seguir somente a vontade do Pai. Isso é servir a Deus. Muitas vezes servir a Deus você vai desistir de muita coisa. Muitas vezes servir a Deus, você vai olhar para trás e dizer, perdi os meus amigos, tudo. Na realidade, se eles não te acompanharam, eles nunca foram amigos seus. Essa é uma grande verdade. Servir a Deus, eu perdi os parentes, quase tudo, que ninguém gosta de mim. Servir a Deus, você vai ter muitos momentos de alegria, mas você vai passar por muitos momentos de perseguição. Está preparado para isso? Servir a Deus não é do jeito que nós imaginamos. É lícito que haja pessoas para te dar pedrada. É lícito que haja pessoas para te perseguir. É lícito que haja pessoas para te dar desprezo. Mas lembre de uma coisa. A tua renúncia, tudo isso, Deus está te observando. Nada fica de graça. É lícito. Mas também é lícito que aquele que sobreviver a tudo isso, todas essas turbulências, pode ter certeza que um dia o Senhor vai te encaixar nessa palavra que a gente acabou de ler aqui um pedaço. 1 Pedro 5:10 que diz: o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe e confirme, fortifique e estabeleça, né? E estabeleça tudo conforme a vontade e o querer dele. Mas pode reparar em 1 Pedro 5:10 que ele já mostra que aqui na terra nós havemos de padecer um pouco. Lê aí na Bíblia tua. 1 Pedro 5:10. Lê aí. É bíblico que você venha padecer. Mas também é bíblico que o Rei da Glória está te esperando lá. Oh, glória a Deus. Também é bíblico isso. Essa é uma promessa e Ele tem te fortificado. Ele tem nos fortificado nesses dias tão complicados. E no meio dessa cacaiada toda, você tem achado o caminho do Senhor. No meio disso tudo, e superado muita coisa. Deus vê o teu sofrimento, Deus vê a tua luta. Deus vê tudo que você passa. Mas por que Ele não age? Porque Ele está esperando, aleluia, que através desse sofrimento, você aquebrante um pouco mais esse meu e o teu coração. E assim, dessa maneira, você vai se aproximando mais de Deus. E você vai vendo que nenhuma dessas pancadas, na realidade, pegou em você. Por quanta coisa, muitas vezes, você tem passado. Por quantos desespero, por quanta luta, por quanto sofrimento. E você tem hora que diz, poxa, eu passei a crente, foi pior. Ficou assim.
Mas uma coisa você tem que glorificar, porque agora você não está sozinho. Agora você tem alguém que luta, aleluia. Ele luta verdadeiramente para te dar vitória. Mas a vitória não é de qualquer jeito. Não é eu adulterando, não é eu mentindo, não é eu fazendo fofoca, perseguindo os outros, que Deus vai estabelecer vitória na minha vida e nem na tua. De maneira nenhuma Deus trabalha em corpo sujo, de maneira nenhuma Deus trabalha em altar desorganizado. Preste atenção para que você olhe direito, eu tenho que olhar direito, você também. Repare todo o teu altar, porque se Deus vê que você está se esforçando para chegar nesse denominador comum com relação à vontade dele, você pode ter certeza de uma coisa: muita coisa você já superou e Deus vai te fazer superar muito mais ainda. Não é hora de nós pararmos no meio do caminho, mas é hora de darmos seguimento, e agora com muita força vindo do céu, para que nós venhamos a concluir tudo que Deus nos orientar durante o nosso tempo de vida aqui na terra, porque assim como a palavra disse em 1 Pedro 5,10, que é curto, é um pouquinho de tempo, eu estou com 50 e tantos anos, parece que foi ontem. Agora a vida eterna você nunca vai dizer parece que foi ontem, porque ela vai ser eterna. Você não vai nem precisar contar os anos lá, porque é desnecessário. Lá não vai importar quantos anos eu tenho. Aqui na terra sim. Por que que importa? Porque o meu corpo não acompanha. Quanto mais velho fico, mais o meu corpo vai se decaindo. Mas lá no céu não haverá corpo em carne e osso como a gente tem aqui. Lá no céu vai ser totalmente diferente. Então não importa o que você esteja passando aqui. Quer viver no céu, passe por todas essas dificuldades, mas passe alinhados com a vontade de Deus. Não passe alinhado com o seu querer. Não seja crente pirracento. Não seja crente confrontador. Não seja crente desobediente. Não seja crente vaidoso. E outros segmentos que nem vem o caso aqui, que todos nós já sabemos disso. Vamos para a segunda leitura. A 1 Pedro 5,10 disse: e o Deus de toda graça, em Cristo Jesus, nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco. Leia aí na Bíblia sua. Padecer aqui na terra é necessário. Faz parte da minha vida e da tua vida. Lembre-se disso, viu? Eu estou provando que faz parte, tá? Então assim, vamos para Atos 26, versículo 22 e 23. Vamos compreender e dar seguimento nessa palavra de hoje. Nós estamos falando sobre padecer. Mas pastor, eu não sabia disso. Pois existe isso. Ultimamente está mais existindo isso do que nós estamos passando. Nós estamos correndo um risco muito grande aí de vir um período de perseguição, como já está acontecendo em outros países. Pessoas já estão... Sempre foi assim, né? Sempre pessoas perderam a vida por amor de Cristo, desde o primeiro mártir, que é o Estevão, né? Já foi ali apedrejado, e aí até os dias de hoje. Temos que orar muito a Deus, para que Deus nos abasteça mesmo, cada dia mais, de força, para podermos suportar as artimanhas que estão sendo montadas contra o povo de Deus todos os dias. Muitas igrejas que estão por aí, que diz que a igreja, na minha opinião, não é mais igreja. É um lugar que as pessoas vão lá, falam de Deus, mas não conhecem Deus. Falam de Deus, mas tem um outro propósito com Deus. Eu vejo pregadores aí pregando assim, se eu expulso. Olha a audácia de alguns pregadores. Eu que estou expulsando, o nome de Jesus não aparece. Se não curar, eu como a Bíblia. Vocês já viram isso? Isso é procedência do povo de Deus? É o amor de muitos.
que já está esfriando, e cada dia mais. Estão trazendo poder para eles. É eu que expulso, eu estou te expulsando. Os antigos diziam, eu expulso em nome de Jesus. Mas em alguns segmentos. E a igreja está ficando de uma maneira tão cega que não tem observado isso. A casa do Pai, a casa de oração, a igreja, a casa de reunião, a assembleia dele, é para a exaltação do nome dele. Mas eles estão fazendo totalmente diferente. Estão exaltando a si próprio. Então um pessoal no meio do povo de Deus, falo logo assim, porque não é crente, na minha opinião, a Bíblia diz, não adorarás outro Deus além de mim. Mas o que eu vejo aí é crente procurando sofrimento. Porque eu já vi muitas pessoas evangélicos, viu? Que não adora mais a Deus. Ele adora o homem. Se aquele pastor lá falar, está falado. Eu ainda sou do segmento que se Deus falar, está falado. Não coloca o que é de Cristo na vida de ninguém, porque só a Ele devemos honra, louvor, obediência e dar honra a Deus. Pegar a honra que nós temos que dar para Deus e dar para o homem, nós estamos arrumando uma baita dificuldade. Então nós temos que entender isso e separar as coisas. Deus usa quem Ele quer, mas Deus não manda que nós venhamos a adorar o homem como eu vejo algumas pessoas fazendo nos dias atuais. Nossa, aquele pastor, quando ele prega misericórdia, Deus opera. Não tem mais essa conversa, não. A conversa hoje é diferente. Vou lá porque aquele pastor prega bem. Temos que também entender que no nosso meio está havendo muito emocionalismo. Uma vez eu estava junto com um pregador e ele estava lendo uns livros de psicologia. Eu fiquei de cara quando eu descobri. Só fiquei quieto. Até que ele me falasse por que ele estava estudando. Eu fui induzindo ele, até porque a psicologia, ela entra, é grande, é um leque bem grande de áreas na nossa mente que essas pessoas entram. E ele estava estudando mais na área de hipnotismo. Nós temos que ter muito cuidado quando um pregador repete, olha aqui para mim, veja bem, com uma caneta na mão, olha aqui. Que tem pessoas ali que tem pregadores usando técnica de hipnotismo. Aí ele começa a dizer, vai começar a vomitar aí. É verdade, vomita mesmo. Porque tem pessoas que não estão esperando mais no Senhor, mas ele está esperando no homem. Aquele homem vai orar por mim e eu vou sarar. Não é assim. Se Deus é na vida do pregador, eu creio que Deus é na vida dele. E vou lá pedir a ele para ele orar por mim. Entendeu? Temos que separar, nós temos sempre que colocar a glória de Deus acima de tudo e de todos. Olha aí, cara. Irmã Lília, né? Seja bem-vinda. Então nós temos que colocar Deus acima de tudo, acima de todos. Deus não entrega a cadeira dele para ninguém. E tem muitos homens sentados na cadeira de Cristo hoje. Outro dia eu fui em um lugar que lá só tem uma cadeira no meio. Bem grandona, uma cadeira de freio. E eu comecei a entender. Senhor, como o homem está trazendo toda a graça para ele, né? Olha para mim, só eu que sento aqui. Se eu falar, tá certo. E cada dia mais nós estamos destruindo o que foi construído através de sangue, de dor, de tristeza. Lá atrás, quantas pessoas não morreram por mim e por você? Para que hoje eu tenha essa liberdade de estar explanando a palavra de Deus aqui hoje. Então nós temos que entender que servir a Deus, nós vamos passar por tudo isso. Isso é normal. É, pastor? É, ora. Valdemir Assunção Farias
Que Deus abençoe, meu filho, aonde você estiver, você, toda a tua casa. Então, nós temos que entender que padecer por Cristo faz parte, é bíblico. É bíblico. Glória seja dado o nome do Senhor. Só que você não pode acompanhar essa moda que está tendo aí hoje. A minha moda ainda é Cristo. A tua moda ainda é Cristo. E não é só moda, é o caminho, né? É a solução. Passe o que passar, que não importa o jeito que eu vá chegar lá no final. O importante é chegar de cabeça erguida, olhando para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Dificuldades nós vamos ter, isso aí é inevitável. Não adianta o crente que falar para mim, estou aí quase 10 anos de crente, nunca passei por uma luta, aí eu já dá vontade de falar para ele, meu filho, eu acho que você não é crente não. Você deve ser um outro modelo de crente. Porque todo crente, todo ouro tem que ser testado. E assim é a vida do cristão. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho. Onde está escrito isso, pastor? Atos 26 e 22, capítulo 26, e versículo 22 e 23. Vamos voltar lá para ver como que é que o crente tem que permanecer mesmo padecendo, sofrendo as agruras deste mundo. Pastor, eu não sabia disso. Pois é, meu filho, você está no ministério errado. Procure um pastor que te oriente dentro da preciosa palavra. E não nesses movimentos doidos aí de receba, receba, receba. E sai todo mundo fofocando do mesmo jeito. Repara, tem umas igrejolinhas por aí que eu vou falar, Deus está distante. O camarada monta a igreja, ele monta voltado para financeiramente. É tanto receba e toma e receba. A pessoa sai, não sai com nada, não recebeu nada. A única coisa que ele recebeu foi um despenteado, de tanto colocar a mão na cabeça dele. Temos que olhar para alguns homens de Deus e detectar que ele é homem e mulher de Deus. E não vigarista qualquer. Como a gente está vendo por aí, muitos vigaristas que tem ali aquela obra de Deus para encher o bucho dele só e viver de boa, só para isso. Extorquir, arrancar dinheiro o máximo possível. Você entrou dentro de uma igreja que dinheiro lá está antes de Deus, sai dela, irmão. Tem muitas igrejas, congregações aí, muito sérias ainda. Tem igreja séria nessa terra ainda. Tem homens de Deus sério ainda. Apesar que tá minguando, tá acabando, mas o povo de Deus original não vai acabar não. Não se preocupe não. Não fica atrás daí, às vezes, eu vou para lá porque lá tem ar, lá tem aquilo. Irmão, é só 1h30 de culto. Que seja num pau roliço lá, não tem problema não. Ou de pé, não tem problema. Mas entra dentro de uma igreja onde o núcleo ali é Deus, aonde a vontade de Deus ali está sendo aplicada. Para de lero-lero, eu vou para aquela igreja porque as irmãs, porque eu posso usar uma sainha mais curta. Eu vou para aquela igreja porque eu posso estourar o cabelo bem no tronco. Irmão, para com isso. Eu vou para a igreja porque lá naquela igreja eu posso tomar uma. Eu vou para a igreja porque lá naquela igreja não trata pecado. Esses pastor besta aí fica chamando a gente para tratar pecado. É igreja de acumuladores de problema. E muitas dessas igrejas a gente entra, eles não perguntam nem quem a gente é. Senta aqui no púlpito, é mais um que se aliou a nós. Não faz ideia, contaminando a igreja inteira, contaminando o púlpito, contaminando tudo. É de senta aqui, ó, pode sentar aqui. Não sabe nem se o camarada deu um prejuízo terrível lá para trás. Não sabe se saiu de adultério. Não sabe se nessa caminhada dele ele já está vindo com a amante dele. Tem uma pastorzada aí trocando de esposa por amante. É um monte. E se eu estou mentindo, pode sair daí. Não tem problema não. Eu estou falando uma realidade aqui. É realidade isso. Muda de cidade, chega lá com outra esposa. Ué,
Aí o outro pastor, não, que o pastor Zé Carlos, sente aqui. Parece que o errado hoje está sendo abraçado pela própria igreja. Parece, eu com dó. A própria igreja está abraçando a coisa errada. Pastores que não estão nem aí. Pega o joio e coloca do lado dele. Quer dizer, ele também é joio. Temos que entender que o joio está no meio do trigo e não o trigo no meio do joio. É assim que a palavra diz. O joio está no meio do quê? Do trigo. Quer dizer que é mais trigo do que joio dentro de uma igreja. Mas ultimamente está mais joio do que trigo. Mas a Bíblia diz que um dos tais, dos que estão ali, Deus vai recolher. E o que é dele, aleluia, não importa em que igreja ele esteja, Deus vai tomar para si. E ai desses pastores que estão fazendo da casa do Pai um bom negócio para eles. Eu tenho dó, viu? E tem muita gente, assim como eu, que está sofrendo por ver essas coisas, por ver cada dia mais a obra de Deus caindo no descaso. Onde não se vê mais batismo com o Espírito Santo. Tem igreja que nem fala disso mais, e são pentecostais. Não fala mais não. Porque receber o Espírito Santo, né, tem preço, né? Tem que descer, tem que orar. Eu vejo uma palhaçada aí, um monte de crente indo pra monte, leva uma câmera filmando ao vivo, já viram isso aí? E se eu te falar que isso é errado? Monte é um lugar de você falar em silêncio com Deus. Você não vai lá para fazer showzinho no Facebook, não. Você vai lá no monte em segredo, é como se você fosse... A Bíblia diz, entra no teu quarto e venha falar comigo. Olha, eu estou levando aqui não sei quantas garrafas de água, porque essa água vai... Para de miticismo dentro da igreja, para com isso. Isso é miticismo puro. Deus não precisa estar num copo de água, não. Se Deus quer agir na minha vida, Ele em si vem e faz o que Ele tem que fazer. Aí pega aquela água, leva para a igreja. Olha, irmão, é R$100 o cara da garrafa. Além de estar errando, porque a Bíblia diz, de graça vos dou, aleluia. De graça eu vos dou. Então o miticismo está dentro da igreja, irmãos, está dentro da igreja até o pescoço. Isso é miticismo, para que isso? Vai pro monte, não vai, aí vai aquela maloca bem uns 50. Não sei o que vai ganhar com isso. Essa verdadeira oração é dentro do teu quarto. Pastor, cuidado com monte, viu? Eu já vi resultado de monte. Já vi monte você virar uma meninice que você não faz ideia. Eu vou contar um negócio aqui para vocês entenderem por que eu fiquei meio grilado. E tinha um pastor ali na região de Cuiabá, na região de Vargas Grande, não posso falar o nome da praga, que ele está pastoreando do mesmo jeito, não mudou nada não. Eu fui 2 vezes lá nesse monte. A primeira vez eu fui, esse pastor estava lá, e tinha 2 irmãs muito unidas a ele. Mas a esposa dele não estava lá. Que tem umas esposas de pastor que não acompanham pastor para nada. Prefere ficar no Facebook, na internet, mas não acompanha o marido de jeito nenhum. E tem uns maridos que já não levam mesmo, porque é porcaria, ele não quer a esposa do lado dele ali. Tem pastor que só anda sozinho. Não é porque a esposa não pode, é porque ele não deixa. E tem outros casos que é a esposa que não vai mesmo. E esse pastor, na segunda viagem que eu fui subindo, que eu estava no meio lá, apareceu um cara lá embaixo com 38 na mão para matar ele. Pastor, que é isso? Que homem endemoniado! Que a gente tem um negócio de jogar a culpa no outro, né? Que homem endemoniado, depois que eu fui saber por que o endemoniado queria matar ele. Uma daquelas irmãs, tanto uma contra a outra, era amante dele.
É por isso que eu digo, me diga com quem tu anda, porque de repente você está indo para um monte perdendo seu tempo. Porque Deus não aprova nada que você fizer lá em cima andando com um contaminado desse. Deus é sensível, Deus é limpo, Deus, ele é extremamente sensível. E esse pastor lá só não morreu porque Deus colocou a mão, mas o homem prometeu que iria matar ele e caçou ele igual caça agulha de palheiro. E ele abriu. E a partir daí eu peguei uma decepção assim tão grande com um monte, eu vou. Se precisar de ir, eu vou. Mas é com uma, duas pessoas, e pessoas muito íntegras, que seja até mais forte do que eu, com relação. Ande com quem tem brilho, irmãos. Galinha não anda com águia. Para de estar andando atrás desse povo de retetel. Receba. Vai ver a vidinha dessas pessoas. Que porcaria que é. E você deixando colocar a mão na sua cabeça. Você não faz nem ideia quem é. Eu não deixo, não gosto. Outro dia, não sei quem foi, colocou a mão na cabeça minha, eu fiquei agoniado. Não gosto que coloque a mão na minha cabeça. Se eu não conheço a pessoa, pior ainda. Mas tem gente que faz fila, parece gado pro matador. Vai, não sabe nem quem é aquele cidadão que está botando a mão. Vai ver um adúltero. Em vez de resolver a dificuldade sua, vai complicar mais. Porque Deus não aprova nenhum adúltero. Deus não usa adúltero. Em nada, ele é ferramenta, ele é vaso que está contaminado. Então, para se fazer as coisas... Quem lembra de Elias? Para que Deus fizesse o milagre ali, mostrasse quão grande ele era, primeira coisa que ele fez é... Vamos organizar esse altar aqui. Organizou as pedras, e aí ele disse, para te provar que o meu Deus é Deus de poder e fogo, jogue água bem no meio. E aí ele clamou ao Senhor. Mas primeiro ele se limitou-se a limpar aquele altar, porque Deus não trabalha em altar que está sujo. E tem muita gente dessa maneira, vivendo desta maneira. Vamos para a leitura aqui, para mim não tomar muito tempo. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho. Presta bem atenção, que são obrigações de quem serve a Deus. Dá testemunho. Vamos tanto a pequeno como grande. Não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Presta atenção nessa parte aí. Não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia dizer. A gente está escutando cada história nos dias de hoje, né? Que não tem nada a ver com Moisés e profeta nenhum. É o homem impondo a sua condição para a igreja. Nós temos que prestar atenção. Vamos para o versículo 23 de Atos 26, versículo 22 e 23. Versículo 23 diz, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo, aos gentios. A finalidade de Cristo é essa. Ele foi o primeiro a passar por esse vitupério, abrindo a nós as comportas, as portas, né? Mostrando para nós a direção que leva à luz, que leva à vida eterna. Não é de qualquer jeito. Alguém pagou esse preço lá atrás, e nós, no nosso dia a dia, faz parte que nós venhamos também a padecer, porque nós estamos andando nas mesmas pisadas que Cristo. Alguns de nós, não vou dizer que é todos, não tem nem como, né? Vamos para Gálatas 6 e versículo 2 que diz, 6 e 2 diz assim, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei. Levar a carga dos outros quer dizer o quê? Padecer pelo teu irmão. Faz parte ou não faz parte? Faz parte, padecer faz parte. Olha uma ordem de Deus. Levai as cargas um dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. Amar o teu próximo. Largar de perseguir ele.
ajudar no que for possível a vida do teu irmão. Parar de piseiro dentro da igreja. Tem gente que muda de ministério, basta o pastor não separar ele. E Deus quer que nós nos posicionamos e ficamos ali, diante de Deus, custa o que custar, mas você tem que permanecer, eu tenho que permanecer até o final, para que Deus possa realmente receber nós com muito orgulho como filho, e dizer, entra, filho de meu pai. Vai estar Jesus na porta lá, dizendo, entra porque a casa aqui é tua. Eu preparei para você, só para os que padeceram em Cristo e permaneceram fiel até o fim. A Bíblia diz, aquele que permanecer firme até o fim, vai ter a coroa. Mas, coroa do jeito que muitos estão pensando aí, você não vai conhecer nem o caminho, mas nem de jeito nenhum. Porque enquanto não se arrepender, não perdoar, não renunciar, não funciona assim, irmãos. Vamos para Filipenses 3:10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. O que me chama a atenção aí, que Jesus não teve só o sofrimento da cruz. Por isso que diz, para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação de suas aflições. Quer dizer, Jesus não passou só pelo processo da cruz. Jesus passou um momento da vida dele, que além de estarem já perseguindo ele, né? Deixa eu ler aqui, alguém escreveu aqui. Missionário José, eu acho que era. Ore, não, eu não estou conseguindo aqui ler aqui não. Quando eu clico, a paz do Senhor. Não consigo ler não. Depois eu leio aqui. O meu telefone está com a internet oscilando. Eu vou ler aqui. A paz do Senhor, Xará, tudo bem? Com o Senhor, tudo na paz do Senhor, Jesus. Que bom te ver. Deus abençoe aí pelas palavras. Que Deus possa te abençoar cada dia mais em nome do nosso Senhor Jesus. Missionário José, é sempre um prazer te ver. A gente é Xará, né? E estamos os dois na obra de Deus. Que Deus continue te dando virtude, sabedoria, entendimento. E vamos junto caminhando, né? Até o final, tá? Que Deus te abençoe. Então, o que diz Filipenses 3:10? Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições. Quer dizer, Jesus, ele não passou simplesmente sofrimento só no processo da cruz. Ele passou sofrimento nas perseguições. Ele já veio sofrendo. Os pais tiveram que fugir para que ele não morresse. E ele passa, ao longo da vida dele, ele passou muitas aflições que talvez nem esteja escrita para que a gente pudesse ler e compreender que ele passa 40 dias, foi tentado pelo próprio Satanás. Então muita coisa ele passou. E é por isso que Deus diz, olha, a Bíblia diz, acompanhe o rastro de Cristo. Se você acompanha o rastro de Cristo, você pode ter certeza de uma coisa, você vai conhecer as aflições de Cristo. As aflições. Até inclusive ele foi traído, como nós todos sabemos. E é por isso que eu digo, eu sempre fico veaco muito porque Deus me perdoe porque eu sou assim. Mas às vezes é dentro de casa que você tem que ficar ligeiro. É dentro da tua própria igreja que você tem que ficar cuidando. Eu não cuido muito do mundo, porque eu sei que o mundo jaz do maligno. A minha decepção é quando eu vejo um crente. E é por isso que hoje, para mim, assim, eu amo todos, mas nem todos eu me lanço assim, dando a eles a oportunidade de confiança. Não confio em todo mundo. Pastor, qual que é a diferença? Amar e confiar. Amar é uma ordem de Deus, abrange a todos.
Confiança é diferente. Confiança é você lançar parte de você, confiar numa pessoa e daqui a pouco essa pessoa usar aquilo tudo até contra você mesmo. Confiança muitas vezes é você pegar e se lançar a uma pessoa enferma, a uma pessoa que está passando por necessidade. Você chega ali, ajuda, lógico que você não quer nada de volta. Ou talvez você ajudou essa pessoa ao máximo numa luta que ele ou ela passou. E quando você precisa dessa pessoa, essa pessoa afasta. Mas pastor, isso é normal? Não, não é normal não. Porque a Bíblia diz que tem amigos que é mais chegado. Existem as pessoas certas onde você pode depositar uma confiança humana e não confiança celestial. Porque eu confio no Deus do impossível. Quando eu digo esse nome, Deus do impossível, é porque Ele é da glória. Nada para Ele é impossível. Quando eu me refiro a uma pessoa, eu tiro parte de mim e dou para essa pessoa. Para Deus eu não preciso doar nada. A não ser a minha adoração. E a minha santidade. Não existe isso. Toda santidade atribuída à minha vida, à tua vida, é de propriedade de Deus. Ninguém é santo sem que venha do céu, aleluia, esse presente para cada um de nós. Sem vir do céu é praticamente impossível. Né? Então nós temos que entender e confiar e saber que o Senhor nos permite, no longo da vida como servo dele, né, a conhecer também os passos, o sofrimento que Jesus passou. É isso que nós temos que crer e não desistirmos jamais dos propósitos de Deus para a nossa vida. Vamos seguir? Eu estou terminando já, não falta nem um quilômetro aqui não. Isaías 53 e versículo 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o repudiamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus passou ou não passou? Passou sim, vários sofrimentos. Então por que você está reclamando? Calma que ele hoje está à direita do Pai. E Ele pode solucionar. Às vezes Ele está só te temperando. Porque sofrimento na nossa vida, o padecer aqui na terra, não é porque Deus gosta de fazer, não é não. É Deus matando às vezes a vontade da carne. É Deus muitas vezes dizendo: eu vou te provar em cima dessa luta que eu sou teu Deus. É Deus dizendo: confia mais em mim. Tem tudo um propósito. Nem toda luta foi o diabo que fez, não. Tem luta que é Deus que põe lá. Vamos ver se você está realmente em mim. Tem muita gente que conhece Deus num telhadinho de vidro. Qualquer pedrinha, quebrou. Mas tem gente não, que o telhado é de concreto, tá? Pode andar, Jesus, aí em cima. Pode cobrar de mim o que o Senhor achar melhor. Porque tudo que provém do Senhor para a minha vida é bom. Se o Senhor está cobrando é porque eu estou em falta. Tem crente que é assim. Mas tem crente que até profecia você tem que cuidar a maneira que você fala para ele. Eu não estou nem aí, eu entrego e tchau. Vá para lá. Sai com a cara ruim, não gosto do Senhor. E nem eu de tu, dessa sua atitude aí. Recebe, dói, tem coisa que dói. Não é só eu estou abrindo uma porta para você, aí nego chora. Vou te tirar desse país, te mandar para os Estados Unidos, aí nego chora, sapateia. Não, Deus tem isso para mim. Não, não é bem assim não. Do mesmo jeito que você e eu temos que receber o bem, o gostoso vindo de Deus, com promessas essas que ainda irão acontecer, que não está te cobrando nada, mas te presenteando. Da mesma maneira que você recebe aquilo lá, você tem que aprender a receber o açoite de Deus também. Que a Bíblia diz: eu açoito quem eu amo. É a Bíblia que diz. Então, um povo aí que não prega mais nisso, né? Mas existe isso. Então, assim, Jesus passou, a gente viu aqui em Isaías 53, versículo 4, que além disso, de levar sobre ele
né, as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o repudiamos por aflito, né? Ferido de Deus e oprimido. Ele passou por tudo isso. Jesus não foi aceito pelo próprio povo dele. Isaías aqui declara isso. Antes mesmo de conhecer Jesus, ou de conhecer Jesus não, de Jesus existir, né? Vamos para 1 Pedro 3,14, acho que já li. Mas também, se padecermos por amor da justiça, sois aventurados, e não tem mais com medo deles. Nem vos perturbe. Olha a ordem de Deus. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, viu? Sois bem-aventurados. Sabe o que é isso? Homem e mulher de Deus, que não tem que se envergonhar de nada. Que diz, não, me mantenho firme, independente de quem está querendo me envergonhar, me perseguir. Vós sois bem-aventurados. E não tem mais com medo deles. Nem vos tu. Está dizendo, não tenha medo. Não se preocupe. Agora mesmo eu estou vendo uma cretada. Tu já pensou se o Lula ganhar? Você está com medo de quê, crente frouxo? Infeliz. Tu é frouxo, rapaz. Tudo está no controle de Deus. Era até bom mesmo que ele ganhasse, que já imprensasse logo essa igreja. Que mas tudo é no tempo de Deus, não é no tempo de Lula, não. É aquele medo. Para com isso, porque os tempos difíceis na vida da igreja vai chegar e a culpa é nossa. Deus tem um tempo determinado para isso, mas o povo parece estar querendo adiantar. Você é crente, você é mulher de Deus, é homem de Deus, para com essa picuinha. Descansa no Senhor, como esse versículo diz, mas também se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não tem mais com medo deles, e nem vos turbe, não se preocupa, porque o dia do amanhã não pertence a você e nem a mim. Pastor, o senhor é Lula, sangue é fogo. Eu sou Cristo, eu sou Cristo. Maldito o homem que confia no outro homem. Mas eu estou do lado da vida. E se eu estou do lado da vida, eu sou 22. Tem gente aí, crente, que é do PT, que nunca mais entrou aí. Não entra. Porque eu acho incrível um crente votar procurando sofrimento, viu? Tá procurando votar nesse troço chamado Lula aí. Que eu já votei nele, olha. O diabo não vem com 2 chifres, eu já falei que não. Então um monte de pessoas aí, que Deus ainda não abriu o olho dele, que é petista roxo. Até tem uns que assistem aqui, é petista, crente. Até sumiu agora, depois da política aparece, mas eu vou continuar batendo, não muda nada. Se posicione como mulher de Deus, homem de Deus. Não tenha medo se Lula ganhar, se Bolsonaro ganhar. Não interessa quem ganhar ganhou, o problema deles para lá. Mas nós temos que estar do lado da vida. E qual desses políticos que está do lado da vida aí? Eu tenho consciência que é o Bolsonaro. E por isso voto nele. Agora você vota em quem você quiser. Depois nós dois conversamos. A hora que tiver acontecendo, o plano porque esse partido miserável tem aí, não é plano bom. Olha com quem esse Lula é aliado, olha os países, e crentalhada cega infeliz. Olha, pelo amor de Deus, porque depois não venha dizendo, eu ganhei um pedacinho de bife dele, lá, tem uns crentes cara de pau, vai trabalhar morto de preguiça. Não, é que eu quero ir sem terra de novo. Levar tiro, porque agora esses fazendeiros estão tudo armados. É meu sonho que tu se raste lá, viu? Porque a Bíblia diz que nós temos que fugir de confusão. É fugir, não é entrar nela, não.
Tem crente aí doidinho que Lula ganha, que é pra ele ir sem terra de novo. Uma crentalhada sem caráter, invadindo coisa dos outros. É meu sonho, viu? Depois tu não venha reclamar não, porque no governo Bolsonaro encheu essas fazendas de arma aí, viu? Depois que tu tiver com os olhos virados aí, tu não venha... meu Deus, eu tô aqui aleijado por causa de um tiro que eu levei. Porque os fazendeiros também não vai dar moleza não, viu? Eles vão defender o terreno deles, viu? Isso vai ser uma guerra tão grande, sangue e fogo, que esse homem não ganhe. Porque a confusão vai estar generalizada e a culpa é tua. Viu? Presta atenção, não procure coisa pra tua cabeça não. Esse governo, por mais ignorante, prepotente que ele venha a ser, ele fala as coisas tudo no impulso, é doidão igual eu, mas ele tem uma coisa que me chama muita atenção. Ele é esposo de uma mulher cristã e ele apoia, aleluia, a liberdade do povo cristão. E Deus o escolheu. E ninguém para Deus não, tá? Tem uns crentes aí que parou de falar comigo. Tem um de Nova Olímpia, viu? Que tem hora que dá vontade de falar quem é a praga aqui. É gente de posição. Um dia eu fui na casa dele, ele disse pra mim que ele era Lula, que eu sou Lula. E agora virou Bolsonaro de uma hora pra outra, o pilantra. Quer dizer, ele está sendo porque o ministério exigiu dele. Mas lá na hora de votar, eu acho que aquele infeliz vai votar no Lula. Você sabe por quê? Porque quem não tem caráter não tem mesmo. Viu? E no meio do povo de Deus tem os Judas. Tem aquele que é Judas mesmo e pronto, acabou. Entende? Esse homem eu peguei nojo dele depois disso. Sabe, é possível que não consegue ver, vai puxar sofrimento. Nós já sofremos que só a gota tá puxando sofrimento, porque vai olhar esses países em volta aí, como é que tá. Domingo, faça besteira, vai lá e vote no 13, viu? Meus parabéns pra você, porque eu não vou sofrer sozinho, não. Eu vou ver você sofrendo também, viu? Pode ter certeza que se aqui virar uma Venezuela, e eles não vão fazer isso agora, não. Isso vai ser no longo de 8 anos, que o miserável vai sair de novo, aí sim. Nós já tá vendo aí ações de ditadura. Veja quanto esse Bolsonaro está sofrendo para fazer a própria política dele. Irmãos, vocês não conseguem observar isso não? É tudo contra ele. Até agora, como é que é o nome daquele fanfarrão lá aqui? Até a facada que ele tomou tá para chegar uma surpresa aí, viu? Acho que no último dia de anúncio político nas televisão, dizem que a Globo pegou aquele cara da faca, está fazendo uma reportagem onde ele diz que foi o próprio Bolsonaro que mandou. Irmãos, quem é louco para mandar, eu sou todo arrebentado aqui de tiro, quem é doido mandar dar tiro nele mesmo? E vai ter crente babaca que vai acreditar nisso. Que tem crente que não pede a Deus visão, não. Então, mas Deus está te vendo também, viu? Deus está te vendo. Muito obrigado pelo seu voto no 13, viu? Só que o buraco que você vai me levar, o que eu acho legal é que você vai comigo, viu, inseto? Você vai comigo, porcaria. Você vai comigo, viu, crente? Você vai comigo. Isso aqui aí é bom. Tu não vai fazer um buraco só para você. Só para mim, né? Você vai fazer um buraco para você também. Pense no dia do amanhã, irmãos. Ah, mas que esse Bolsonaro matou não sei quanto. Quem foi? Que foi só ele, né? Foi só morrer gente aqui? Ele não ia dar uma vacina sem a certeza que aquela vacina ia surgir efeito. Tem crente aí que bate duro, já tô pelos 4. É que eles não vêm com essa conversa, porque eu já falo logo, irmãos, vai caçar o caminhão que você caiu. Se a Bíblia está falando que nós já vamos passar por sofrimento, imagina nós procurando isso. Tem uns crentes que eram amigo meu aí que assistia, que nunca mais assistiu, porque eles pensam que eu sou inimigo deles. Eu não sou inimigo de quem vota no PT. De jeito nenhum, tu é meu irmão do mesmo jeito. É as suas ações que eu não gosto dele, a tua falta de visão que eu não gosto dela. A sua pessoa é uma coisa, a tua visão é outra. Então é isso que você tem que separar. Eu sou teu amigo do mesmo jeito. Te amo do mesmo jeito. Mas infelizmente você está tomando uma decisão para a tua cabeça só não, para a cabeça de todo mundo.
esse PT aí vai realmente, tá falando, Cidercino Pereira, a paz do Senhor, reverendo, a paz do Senhor, reverendo. Coisa rara é ver ele aí, mas hoje ele tá aí, para a glória de Deus. Vamos entrar na palavra. Para quem não conhece, Cidercino Pereira Nascimento é pastor, ele é pastor, esposo até então e sempre será, né, da pastora Maria Aparecida, né? Eles dois é um casal lindo. O Cidercino agora ficou cheio, viu? Né? Mas vamos para a palavra. A palavra já nos orienta que está havendo a possibilidade de nós passarmos por sofrimento. Maria Aparecida do Nascimento, a paz do Senhor, família abençoada. Agora chegou em 2, meninos. Receba. Seja bem-vindos em nome de Jesus. Mas também, se padecesse por amor da justiça, sois aventurado. E não tem mais com medo deles. Tem uns crentes dizendo, se o PT ganhar, o que vai ser de nós? Mas se você votou nele, problema, vai perguntar para ele lá. Mas nós, crentes, não devemos ter medo dessa era ou desse momento. Porque se ganhar é porque está mais próximo do que nós imaginamos. E a rebeldia de alguns crentes por não ver a vontade de Deus, mas eu creio que Deus vai nos dar vitória mais 4 anos. Viu? Já deu. Em nome de Jesus. Vem coisa aí. Espera que isso não vai sair, esse mamão não vai sair de graça não, viu? Então é outra coisa acontecendo aí. E Deus é Deus. Existe uma coisa chamada força maior. Vocês já entenderam, né? Deus é socorro bem presente. Se o povo se redimir, né? Ele está no quarto e eu na cozinha. Oh, gente! Então, assim, Deus, ele requer de nós que nós venhamos a nos arrepender, nos retratarmos com Deus, pedir a Deus visão, porque sem nós procurarmos, já existe o padecer na nossa vida. Seja menos bobo. Você não pode ser comprado com uma bolachinha. Você não pode ser comprado. Você não pode ser tão barato, não, porque a Bíblia diz que o ouro do mundo inteiro não pode comprar você. O ouro, a prata, nenhuma riqueza não pode comprar uma alma. Por que alguns crentes estão se vendendo? Né? Só porque já tem aquele instinto de bagunça que eu vou para sem terra de novo. Cuidado com as fazendas, eu já disse, viu? O que vai dar de crente baleado, com a canela estourada no tiro, porque tem fazendeiro aí que está pronto para tirar a minha e a tua vida. Invadiu o Eleife. Pode sentar o bambu. É o que crente vai caçar. Eu fui no Sem Terra que era mais crente do PT do que pessoas que não eram crentes. Pastor, tinha até congregação, a cara foi lá, né, cara? Você foi, né? A gente foi lá. Tudo PT. Congregação, mas toda noite saía briga. Tinha uma congregação lá, mas toda noite era crente, era tudo, embolava no pau. Era briga. Tinha até missionário. Tinha até uma missionária, né? Aí, ó, aí o que eu falo, irmão, sem procurar, nós já temos ali uma promessa de Deus que mostra bem claro para nós que sem nós procurarmos já existe o padecer na nossa vida. Porque nós temos que seguir as pisadas de Jesus. É o que eu disse antes. Tem um monte de crente aí achando que eu sou inimigo deles. Eu não sou inimigo de você. Eu sou inimigo das suas ações e da tua falta de visão. Porque lá atrás esse governo miserável te comprou meio quilo de carne moída, que é o que tu vale. E agora você acha que ele vai vir como Papai Noel. Ele não vai vir como Papai Noel. Ele adubou o povo, ele está ensinando o povo bem devagarinho a comer migalha, mudando a ração do povo, para depois ele mostrar quem verdadeiramente ele é. Eu vi um vídeo dele hoje, que ele dizendo, o que eu estou querendo implantar não é agora, é 30, 40, 50 anos para ser implantado no Brasil, mas vai ser implantado. Então, meus parabéns para vocês que são crentes, né? Que não têm procurado saber o que Lula fala. E ele está falando claramente. Viu? Então, você que serve a Deus, olha, peça a Deus misericórdia. Senhor, será que eu estou errado?
Será que esse homem vai fazer isso mesmo? Ele só não tem poder para isso. Mas ele tem o STF, que hoje nem o presidente manda mais que aqueles homens. Viu? E ali é tudo dele. Ele vai mandar um plano para lá. O deputado não vai aprovar, os senadores não vai, mas o STF vai. E acabou, daqui a pouco é lei. É lei para você ficar em casa a partir das 9. Aí só traficante noiado pra rua roubando. É bom mesmo que tu fique em casa, porque se sair pra rua, o aumento do roubo, o aumento do homicídio, o aumento do tráfico, isso tudo vai vir com Lula. E vocês não vão poder falar nada, e nem eu. Meus parabéns, vote aí que eu tô com pressa. Vote em Lula, viu? Pode votar, que eu tô com pressa também. De ir pro céu logo, viu? Vote, mas vote à vontade. E quando chegar, não me venha nesse programa aqui com a carinha de pau. Eu peço, que eu sei quem é Lula aí. Todo mundo eu sei. Viu? Ah, pastor, tô passando. Não, peça pra Lula. Lula lá. Vai lá. Como é que pode? Aonde é falta de caráter nossa, gente? Gente, não dá de acreditar. Esse homem roubou o mundo, o país inteiro. O maior ladrão já declarado. E agora o STF proibiu da gente chamar ele de ladrão. Não é para chamar o ladrão de ladrão, gente. Não chame. Não gosto mais do programa seu. Eu quero mesmo é que tu vá mesmo para um buraco bem longe. Porque a realidade, a gente tem que falar ela. A gente tem que falar o que é realidade. O crente esquerdista é porque ele ainda não abriu o olho, ainda, meu Deus! Como não pode você abrir teu olho? Isso é uma manobra bem arquitetada. Vamos para Era desprezado, mas rejeitado. Nós já lemos Isaías 50, até sair do estudo aqui. Quando eu começo a falar em Lula, eu fico azedo. Mateus 27, 28, e versículo 28 e 29 diz assim: E despindo, o cobriram com uma capa de escarlate. Isso foi Jesus que passou por esse sofrimento. E tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça. Em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus. Aí o crente diz: e você aí reclamando com a tua lutinha, né? Olha os processos que Jesus passou. E você aí, né? Não ora, não vigia no que fala. É fermentador, fermentadora também. Aí a conta chega. Ei, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. Vai buscar tua cruz, viu? Aonde tu deixou ela pra lá. Tem crente procurando sofrimento. Então, irmãos, se você está procurando com as tuas próprias mãos, eu estou procurando, resolva para lá. Não traga problema para o teu pastor, não. Porque não é falta de Deus avisar. Olha o sofrimento que Jesus passou. Temos o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio implica responsabilidade. Nossas ações têm consequência e somos responsáveis por ela. Livre-arbítrio, o que ele diz aí mais, cara? E somos responsáveis por ela. Tá certo, ele parou aí, né? Livre-arbítrio, né? Somos responsáveis por ela, ação tem consequência. Não, vê só o último aí. Livre-arbítrio. Então, é isso que o pastor Cidercino tá aí. A responsabilidade, você sabe da tua responsabilidade? Pastor, esse programa virou político? Não é que virou político, irmãos. Tem uns crentes aí que já não falam comigo por causa que é do PT. Eles acham que eu tô com raiva deles. Gente, eu não tô com raiva de ninguém que vai votar nesse macumbeiro, não. Não tô com raiva de você, não. Eu tô com raiva das suas ações. Eu não concordo com as suas ações. Sabendo que você é conhecedor. Ah, mas o Bolsonaro faz assim. Ele só faz. Mas o de lá, não, ele faz assim. Pá! E te mata por causa de um celular. Quer liberar tudo que é diabo de droga. O homossexualismo nem vamos falar, né? Que foi no governo deles que a coisa ficou boa. Estão querendo orientar seus filhos desde pequenininho que pode a menininha casar com outra. Agora, há poucos dias eu vi um casamento assim.
É, uma menininha casando com outra menininha. Dentro dos colégios, onde era para ensinar matemática, português, ciências, tecnologia, essas coisas lá, né? Tiraram de dentro do núcleo dos colégios religião. Não existe mais. Mas aí colocaram arte. Uma arte podre. Pastor Cidercino Pereira Nascimento. Deus deu livre-arbítrio, né, cara? Deus é o livre-arbítrio, mas as consequências. Mas as consequências de responsabilidade sua. E sua também, viu? Então, assim, a gente tem que entender isso. É isso que eu paro e penso. Pastora Maria aqui só rindo, né? Aborto liberado, tá tudo certo, irmão. E você concordando com um negócio desse. Ah, mas o Bolsonaro é com 38 na mão. Ô, irmãos, ele tá falando de segurança. País que todo mundo tem arma, nem dá essa mortandade que a turma fala, não. Neguinho respeita pra pular dentro da casa sua, porque ele sabe que lá tem um ferro esperando. Você tem um, pastor Zé Carlos? Não tenho, não. E nem concordo. Eu concordo em parte com essa ideia aí. A ideia dele é de segurança. Os Estados Unidos, todo mundo tem arma. Se fosse assim, né? Aí tira da sociedade e o traficante, vocês tiram? E o bandido, vocês tiram? Se tirasse de todo mundo, tava bom. Caiu o ladrão, ia vir me roubar de pau eu ia embolar com ele. Mas não, tira da sociedade em si e os ladrão, traficante e tudo que é diabo aí, armado. Quer dizer, hoje, em algumas partes do nosso país, o ladrão pensa muito, porque esse cara pode estar armado aí. Pro crente não, a gente não precisa de arma, né? Nem aquela espingadinha que tu tem escondido pra caçar, viu? Sem licença. A hora que a polícia te pegar, viu, crente? Tu não venha reclamando, não. Oh, pegou eu matando uma paquinha. Por acaso tu mora nesse sítio? Não, mas eu gosto de uma caçadinha, pastor. Cuidado, viu? Que se pegar e você for crente, a própria polícia já vai começar a te escarnecendo ali. Rapaz, mas peraí, rapaz. Você não é da turma do Bolsonaro? Andando armado, sem documento? Então, assim, quer ter... Quem vai cuidar da igreja não é a palavra de Deus, é o Estado. É isso que esse povo não está entendendo. Outro dia o Lula disse com A e B, dá ouvido para pastor, eu não. Eu estou querendo criar uma religião só. Aí, tudo bem. Vamos para Romanos. Romanos 5, versículo 3 e 4, que diz o quê? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Né? E a paciência, a experiência, a esperança. Sem tribulação é impossível. E aí as igrejas, né, que a pastora Maria está falando, as igrejas que vão, a igreja que vai tomar conta, vai fazer igual está na China agora. Tem que pregar o que o governo fala. E acabou a conversa. Na China já não pode mais. Ele saiu agora candidato, já ganhou o mesmo, já terceiro mandato. Viu? É isso que tu quer, né, pro país teu. Vai lá, pergunta o chinês como é que eles vivem lá, se é essa coisa toda, né? Então assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulação, porque tribulação, né, vai produzir em nós algo chamado paciência, né? E a paciência, a experiência, por isso que eu falo, tem uma pastoreada aí que não tem experiência nenhuma. Nada. Diz que é pastor ele. Não sei de quem, mas é. Sem experiência, como é que você pode falar de esperança se você não tem experiência? A experiência é tudo aquilo que você passa. Por isso que a tribulação ela nos traz isso. Experiência para o dia a dia e para a vida dos demais. Que às vezes Deus permite que nós venhamos estar à frente, orientando dentro do núcleo da palavra. Entenderam? Eu tive que sofrer muito para um dia eu estar à frente. Eu sofri muito. Apesar que eu nunca quis ser pastor. Eu fui pastor à revelia. Deus sentiu de que eu era e pronto, acabou. Você e pronto. Mas mesmo assim, me faltando alguns pedaços, eu sofri que só a gota no começo.
Eu não entendia. Hoje não, hoje eu tenho a cabeça tranquila, eu posso dirigir qualquer igreja que eu não estou nem aí, eu vou entregar o que Deus mandou, e ele de mim ele não vai cobrar não, porque eu vou entregar. Ah, mas eu não gosto do senhor, tem outras igrejas aí mesmo. Tem igreja igual o boteco agora, para todo lado, tem igreja para todos os gostos. Vai servir a Deus do jeito que você quer. Aí no dia de Deus o anzol vai lá, pô, no meu queixo, e traz só a cabeça que ele refaz. Porque cada um de nós, Deus tem um chamado específico. E eu não tenho como fugir disso. Talvez você tenha, né? 2 Coríntios 1, 3 e 4. Capítulo 1 de 2 Coríntios 3 e 4 que diz: Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Sem consolação, é praticamente impossível você passar pelo sofrimento. Porque todo sofrimento produz em Deus isso, a consolação. Ele chega, te consola e diz: levanta a cabeça tua, porque a guerra continua. E tu és o meu soldado. E eu estou sarando as feridas suas, restabelecendo tudo de novo, para que você vá na frente de novo. Pai, sim, eu te escolhi para ir na frente. Nem todo soldado é igual, não. Viu? Então assim, que nos consola em todas as nossas tribulações. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Que nos consola, está confirmando o que eu estou acabando de falar. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O que tu tem dentro de você? Tudo isso vai produzir coisas novas. Você vai passar agora a injetar na vida das outras pessoas aquilo que Deus injetou na minha e na tua vida. Consolar. Pastor Zé Carlos, eu não sabia disso. Pois é, você tem isso. Porque o Consolador, ele é tão engraçado, é tão forte, Deus, é tão grande, que ele nos dá parte bem pequena dele. A Bíblia diz que ele é consolador, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele consola você, ao mesmo tempo ele deixa essa força em você. É isso que você tem que entender. Parar de ser ranzinza e usar o que Deus te deu. Ah, mas aquele lá porque não sei... Não vá consolar ninguém julgando, não. Ou é melhor você ficar em casa. Mas vá lá levar uma palavra de ânimo. Tem tanta gente do nosso lado precisando de você. É melhor que ir para a casa do João fazer fofoca. Vá, procura um hospital. Às vezes na praça tem ali uma pessoa que está ali sofrendo. É mesmo, né, não, pastor? Tem feito isso? Faz nada. A maioria de nós não faz. A gente vê lá, mas não quer nem chegar perto. Aquele homem está lá fedendo. Foi assim que eu ganhei muitas pessoas que hoje literalmente são amigos meus. Parece, né? Uns sumiu, outros estão aí, eu vejo. Pegando eles na praça. Vamos para salutar. Era um trabalho que eu fazia com tanto amor. Às vezes a gente recebia de alguns, não é de todos, mas gratidão por parte deles. Mas isso faz parte na caminhada. Como é que você quer entrar no rio e não se molhar? Alguma coisa vai acontecer em todos os segmentos da nossa vida. Mas isso só nos deixa forte. Vamos para Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. E que situação, né? Você vai ter que dar aqui, porque aqui eu não consigo ler, não. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É o que eu sempre falo aqui. Nada é meu, nada é teu. E agradeça a Deus pelo que você tem, pelas oportunidades geradas por Deus, porque nada é teu. Nesse chinelo havaiana que eu brinco aqui sempre, rasgado, que tá aí um pé azul e o outro amarelo, não é teu. E a vida
Nós temos que sempre estar nos lembrando que Deus tem o povo dele aqui na terra provisoriamente. Pastor Cidercino, onde está aqui, cara? Êxodo 2, e versículo 2. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem feriu não será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou. Êxodo 2, né? Se o ladrão for pego arrombando. Isso aqui que eu estava falando antes. Às vezes a pessoa... eu sou crente, a pessoa vai invadir a casa minha. Eu tenho uma menina que mora aqui. É lógico que eu vou dar sangue e dente, viu? Deus não te tira, não. Se a pessoa invadiu a casa tua, é bíblico, tá aí em Êxodo, né? Êxodo o quê, cara? Daqui. Êxodo 22 e 2, lê lá. Era a lei que Deus deixou para o povo de Moisés. E ainda tinha que ressarçar a bagunça que ele fez. Além dele levar um sapeco lá dentro. As pessoas têm que entender isso. Eu sou crente. Se o ladrão entrar, o que é que eu faço, pastor Zé Carlos? O que você faz? Você... Irmão, você é crente, mas se Deus permitiu, o diabo lançou um endemoniado dentro da sua casa... Se você tiver oportunidade, infelizmente, você tem que voar nele. Porque ele pode estrupar uma filha tua, ele pode fazer uma desgraça tão grande. Eu tenho medo do negócio de assalto, porque eu não sei como é que eu vou reagir. Mas defenda a tua casa. Pastor, você está mandando eu usar uma arma, não estou falando você defender a tua família. Estou falando para você comprar arma, não. Defenda, cuide, zele, feche as portas, né? E cuide. Antigamente eu tinha um outro pensamento. Eu ia falar diferente, irmão, passe o bambu nele. Mas mesmo assim, se você está correndo risco, um roubo, e você tem a oportunidade, não é melhor ficar calado? Eu já vi alguns ficar calados que tiveram a oportunidade, e depois ter aí a esposa estrupada, ter duas filhas, como ali em Cuiabá eu vi isso. E fizeram isso em 2, né? Quem é justo, que faça justiça. Então, assim, se você pode, estou falando numa ocasião que pode, que de repente o ladrão está mais esperto que você. Então Jó diz, nu eu vim, no ventre de minha mãe, e nu tornarei voltar para lá. O que é que você leva? Eu levo. Aí ele disse, tudo que eu estou passando aqui, mas Jó, você perdeu tudo. Ele falou, pois é, eu não perdi nada. Porque nu eu vim, do ventre de minha mãe. E nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome dele. Mas tem crente que se Deus tomar alguma coisa dele, misericórdia. Vai ficar uns 500 dias de pirraça. Lucas 16... 23 e 24 diz pra gente terminar hoje. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Quem é esse cidadão? É o rico. Não estou falando que todo rico vai. Temos que o justo, que a gente mesmo, a justiça de Deus reina em nós. Verdade. Entende? Então, assim, essa situação, quem foi Lázaro, pastor? Um homem que passou na terra tudo que é injustiça que vocês imaginaram. Humilhado ele era. Ele era extremamente humilhado. Mas um dia a coisa inverteu. Porque a nossa real segurança não está aqui na terra. Está nos altos. E a Bíblia diz que ele viu Lázaro no seio de Abraão. Pastor, quem era Lázaro? Tinha uma vida boa aqui na terra? De jeito nenhum. Todo mundo sabe essa história, né? Ele passou, ele venceu. Agora ele estava nos braços, no reino, né? Aproveitando o máximo agora do colo de Abraão, e dizendo, agora não.
E ele não olhou para baixo e julgou de jeito nenhum. Ele pediu, manda que Lázaro molhe com a pontinha do dedo para ver se refresque a minha língua. E o que Abraão falou para ele? O que está aí não tem ligamento com quem está aqui. E quem está aqui não pode ajudar quem está aí embaixo. Então cuide, passe pelas provas, dando glória a Deus. Passe pelas provas, enaltecendo o nome do Senhor. Passe pelas provas, repudiando coisas que desequilibram a vontade de Deus na vida sua e das pessoas. Vamos para Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Viu? Existe ou não existe aflição na vida do crente? Existe sofrimento, sim. Vamos para acho que é o penúltimo versículo aqui. É o último versículo. Mateus 10:38. O que não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Só para imaginar, carregar uma cruz é fácil. Entenderam? É uma ordem de Deus. Pega a tua cruz, toda a consequência que você tiver, pode ter certeza que eu vos ajudarei. E essa é a palavra de hoje. No meio aí eu misturei um pouco com política, que eu estou indignado com as ações de alguns crentes. Crentes pentecostais, pessoas que não estão pensando direito. Não com a pessoa dele. Depois da política vai aparecer um monte aí, eu vou descer o bambu. Vocês estão voltando por quê? Fica igual se escondendo. Eu, quando era menino, eu fazia as artes, escondia e ficava ali, olhando quem é que passou. Quando a mãe ia imprensar, eu dizia, fui ele, eu estava ali perto. Meu avô tinha umas latas de torresmo. Ah, Jesus, como eu era terrível. Ele disse, essas latas de torresmo aqui não é para ninguém comer, não. Pensa num velho legal ele. Tudo que é neto amava ele. Aí ele dizia que não era pra gente mexer, não. E aquela lata era pra ficar 15 dias lá, né? Várias latas. Aí eu pegava uma lá do fundo e vinha comendo. Aí eu pegava a lata, quando ela tava já assim, a que tava quase acabando, eu pegava, botava ela no fundo, pegava aquele torresmo, jogava na outra para completar e colocava naquela que ele estava usando ali. Quando chegava no final, eu deixava ele todo perdido, que ele falava, mas não pode, não era 5 latas de torresmo com banho. Aí era, mas porque parece que eu só usei 3, é porque 2 eu e os meus primos tinha comido. Então, assim tem crente se comportando. Nós temos que ter a noção de responsabilidade por todos os nossos atos. Tem coisa que parece bom aos olhos no começo, mas na realidade aquilo que é bom, se usar demais, vai te cegar. Que a palavra de hoje possa despertar em você, com exceção da área política que eu falei aqui hoje, o entendimento que sofrer faz parte do nosso vitupério aqui, da nossa caminhada aqui na terra. E que você cresça, estabeleça cada dia mais o entendimento que sofrer com Cristo é bem melhor que sofrer na mão do homem. Amém? Vamos orar para a gente ir embora, que eu já estou com mais de 2 horas aqui hoje. A irmã Lília, né, cara? Vamos orar uns pelos outros? Bendito Deus, nosso Pai. Mais uma vez estamos aqui sendo grato por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Meu Deus, Tu és Deus poderoso. Entra e visita o coração de cada um de nós nesta noite. Que o Senhor conforte e dê uma noite abastecida de sono. E que o amanhã que não nos pertence seja para a glória do Teu nome. Dê livramento. A vida do pastor Cidercino, da pastora Maria, que estão aí praticamente desde o começo. Dê livramento naquele trabalho, Pai. Que eles possam ter o gozo
todos os dias, de saber que o Senhor nos leva atrás, o Senhor nos faz dormir e também faz acordar. Que o dia do amanhã seja para mais crescimento na vida deste casal. E em tudo, Pai, o Senhor esteja à frente da vida deste casal. Visita também a mãe da pastora Maria, os filhos do pastor Cidercino, aonde eles estiverem. Visita cada coração desta família para a honra e glória do teu nome. Convença os irmãos da pastora Maria a vir para a tua presença, porque eu sei que quem convence é o Senhor. Livra-os do homem mau e daquilo que possa gerar transtorno para a família. Livra dos prejuízos e assim, Senhor, esteja no controle das vidas de toda essa família, desse casal que tanto nós amamos. Deus, apresentamos também o pastor Gilmar, missionária Cida Lima, os seus filhos, e toda essa nova era que agora eles vão passar a conviver. Que o Senhor dê crescimento e abasteça de entendimento da sua preciosa palavra. Deus, também nesta noite apresento a vida do meu amigo Júnior, da Kelly e da mãe da Kelly, a irmã Josefa, onde ela estiver. Que eles possam, papai, contemplar todos os dias a maravilha do Senhor está presente nas nossas causas. Livra, como assim sempre peço, Pai, daquilo que venha contradizer o teu projeto. Deus, cuide da saúde de cada um, dando cada dia mais, Pai, oportunidade para que eles cresçam de dentro para fora com a força que só o Senhor pode dar. Deus, também nesta noite, peço pela vida do Diadema, aonde ele estiver, Pai, que o Senhor continue trabalhando naquela vila, com aquela vida, conforme o teu querer e a tua vontade. Não é a minha vontade que prevalece sobre a vida dele, mas é a tua vontade. Livra e dê saúde aos filhos, entendimento de que a sua graça é bem melhor, Pai, te servir. Deus, apresenta também a vida da irmã Lília, aonde ela estiver, porque eu sei que o Senhor é Deus. Em tudo o Senhor é capaz. Em tudo o Senhor é capaz de fazer. Não importa o que ela esteja passando. O importante é que o Senhor está no controle de tudo. Entre na vida dela, Pai. Faça aquilo que o Senhor achar melhor. E assim, Pai, também apresenta a vida do pastor missionário José. Aonde ele estiver, que o Senhor venha, meu Deus, dando cada dia mais crescimento espiritual e que as portas se abram conforme a tua vontade. Deus, também nesta noite peço pela minha família, a minha mãe e os meus irmãos. Peço também pela minha casa, Pai, a minha esposa, as minhas duas enteadas, a Anne e a Samira, e também pelo meu ministério, porque eu sei, Pai, que uma vez dado não tem como fugir disso. E para a tua glória, Pai, que o Senhor resplandeça na vida de cada um, dando mais um dia de oportunidade para cada um de nós na parte da manhã, que ainda há de vir. Mas nós não estamos preocupados com o amanhã. Estamos preocupados, Pai, em estar fazendo a sua vontade em equilíbrio com o teu querer, Pai. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Sidney Rocha, Pai do Senhor, meu pastor, manda uma palavra para mim. Pega a Bíblia aí, Sidney. Manda uma palavra para mim. Eu te amo muito, né? Sou teu amigo, não sei o que você quer ouvir de mim, não. Uma palavra para mim. Uma palavra para mim é esteja pronto para acordar amanhã, que a luta continua, viu, Sidney? Fica com Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venham estar com todos. E todos bem forte diz amém. E assim terminamos essa parte. Me desculpa por ter misturado. Eu tô indignado com esse negócio de PT, viu? Ter misturado, né? Eu misturei aqui no final, mas amém. Vocês já sabem que eu sou atrapalhado mesmo. E estou muito grato por cada um de vocês, viu? Cada um que estando aqui presente ou por fora, viu? Tem gente que não pode entrar, mas por dar ouvido, não a mim, mas à vontade de Deus. Amanhã estaremos aqui com outro assunto, com texto menor, que esse aí eu forcei, né? Fique com Deus e até amanhã.